Geshe-la, good night, everybody. So, Geshe-la, thank you so much for your time with us. We know it's Boa noite a todos e obrigada, Geshe-la, por nos dar essa aula. Eu agradeço demais. O grupo do Lamrim, estudo Lamrim há algum tempo, mas é aberto para todos esse ensinamento. Então, eu preciso só que para todas as pessoas, que essa vai ser uma tradução simultânea. Então, vocês precisam ir no Globo, interpretação ou interpretation, e escolher português ou inglês, se você quiser escutar o Geshe-la diretamente, ou português, que a Venerável Tenzin Kongsan vai estar traduzindo. Okay, thank you. So, Geshe-la, we'd like just to make the mandala offering. Nós gostaríamos agora de fazer um oferecimento de mandala. Neil? Idam Guru Ratna Mandala Kani Ratayami. So, vamos fazer o refúgio. Vamos fazer o refúgio em tibetano. Sangye Chodan Tsoki Chomala Chancho Badu Dani Katsushi
Dagirisho Vipietsonanki, Rola Penche Sange Lupasho, Sange Chodan Soki Chonala, Chantu Badu Dani Ketsushi, Dagisho Nyengi Petsonanki, Rola Penche Sange Lupasho, Sange Chodan Soki Chonala, Chanchu Badu Dani Katsushi, Nagi Rincho Nige Pitsonanki, Rola Penche Sange Lupasho. So, good evening. Is good evening there? I guess so. Boa noite a todos. Good evening, everyone. And thank you very much for joining. Muito obrigado por participar desse estudo e dedicar seu tempo precioso. And I'm very pleased and happy to Então, estou muito feliz de conhecer todos vocês and virtualmente, né? so, as most of you are aware, today's topic Como vocês sabem, o tópico de hoje is what is known as 12 dependent é o que é conhecido como os 12 elos interdependentes. and it comes through few different E ele vem sutras. explicado em diferentes sutras. There's one very famous Um é muito famoso, sutra, the teaching by the Buddha himself. o sutra é ensinado em tibetano, eu perdi o nome. Nele, Buda explica sobre o surgimento dependente. Como todos os fenômenos, como tudo surge na dependência de algo. Em outras condições, pensamentos e práticas. Então, Buda, enquanto estava olhando a paisagem, ele segurou uma semente e explicou que é dessa semente que surge a árvore, por causa dessa semente, e por isso que pode produzir. E quem compreende esse surgimento dependente, a pessoa pode conhecer o Dharma. E ao praticar o Dharma, pode alcançar a iluminação. E o Sutra é basicamente comunicação entre Shariputra e que pergunta ao Maitreya, Buda Maitreya, para interpretar o que o Buda disse, havia dito, né? Então, primeiro, Buda disse, como isso surge, quando ele fala isso, ele está falando do ambiente externo, o surgimento externo do meio ambiente externo. Por causa da semente é que surge o broto. E do broto surge a folha. Por causa da folha, o ramo surge. E por causa disso, a flor surge. Então, uma condição leva ao próximo nível de crescimento, de resultado. E esse resultado vem através do que é chamado de surgimento dependente.
Então, como isso é produzido, não só o meio ambiente, o surgimento dependente, mas também existem as coisas que são produzidas por causas internas. Então, é sobre isso que fala do surgimento dependente para os seres sencientes, o surgimento da existência, das experiências. Nós, como seres sencientes, como seres viventes, queremos estar felizes, queremos estar em um bom estado mental, de espírito. Ninguém quer o sofrimento. Apesar de não querermos sofrimento, e nós não conhecemos a causa do sofrimento. E o meio ambiente, nesse ponto, é parte da nossa vida. As dificuldades surgem da dor e do sofrimento. As dificuldades trazem dor e sofrimento. Então, embora não queremos envelhecer, não queremos adoecer, mas experimentamos esses sofrimentos de envelhecimento, morte, de tempos em tempos. Não queremos morrer, mas não podemos impedir o processo. Então, por que não queremos tudo isso? Não queremos doença, envelhecimento, não queremos a morte. Tentamos o nosso mesmo para evitar tudo isso. Tentamos escapar de tudo, mas não conseguimos. O sofrimento de doença, velhice e morte não vem de qualquer lugar nenhum. É causado por causas e condições. Vem de causas e condições. E o sofrimento é resultado de causas e condições. E o que são essas causas e condições? Primeiro, o sofrimento de envelhecimento, doença e morte, é por causa do nosso nascimento no samsara. Enquanto estivermos no nascimento, no samsara, esse nascimento foi produzido por ações contaminadas, ações kármicas. E por isso não podemos escapar do sofrimento. O sofrimento é o produto do nascimento. Vem tudo num pacote. Se não queremos esse sofrimento, nós temos que nos livrar desse nascimento samsárico. Então, a causa de doença, envelhecimento e morte são devidos ao nascimento. E o nascimento vem através da existência, ou do vir a ser. Esse tópico vamos falar mais tarde. E esse bem, ele surge por causa do apego. E o apego surge por causa do desejo. E o desejo surge porque existem as sensações do samsara. E elas existem porque nós temos os sentidos que entram em contato com as coisas. E existe o contato por causa dos 6 órgãos dos sentidos. Então, a consciência, através dos 6 sentidos, entra em contato com o objeto.
E esses 6 sentidos são desenvolvidos porque existe o que chamamos de nome e forma, que são os 5 agregados. E esses 5 agregados surgem da consciência. E essa consciência surge do karma, das formações kármicas, karma contaminado. E isso surge por causa da ignorância. E esses são todos os elos, os 12 elos. E nós normalmente, passamos por todos esses sofrimentos que voltam ao ponto inicial da ignorância. E isso é devido às delusões. E como os sofrimentos surgem. Então, é isso basicamente o que você faz a viagem dos elos ao contrário, o reverso. Então, o karma é criado por causa da ignorância, a ignorância por causa do karma, a consciência, por causa da consciência, o nome e forma, por causa do nome e forma, há os 6 sentidos, por causa dos 6 sentidos, há o contato traz a sensação dá o desejo traz o apego traz a existência, ou vir a ser, e isso traz o nascimento, velhice e morte, que volta os 12 elos se completam. Então, se você quer se livrar do sofrimento, como o sofrimento da velhice, doença e morte, você tem que eliminar o sofrimento do samsara. Se você não quer dor nem sofrimento, você tem que cessar o renascimento do samsara. E para cessar o renascimento samsárico, nós temos que parar com apego. E a forma de parar é retirando a delusão, a raiz disso. Então, se superarmos a ignorância fundamental, podemos cessar o surgimento de karma contaminado. O karma e as delusões são responsáveis pelos nascimentos samsara. É responsável pelo sofrimento. E assim nós criamos o samsara. No momento que tentamos cessar o sofrimento, mas não conseguimos cessar o sofrimento permanentemente. Isso seria tratar os sintomas, em vez de tratar a doença. Por causa de uma doença, eu posso ter febre, que é um sintoma. Eu posso ter dor de cabeça. Então, eu tomo algum remédio para dor de cabeça, para febre. Ela some por um tempo, mas ela volta. Até que você cura o que é a própria doença. Você não, soluciona o problema em si. Então, nós estamos criando dor e sofrimentos incessantemente. Enquanto não livrarmos da origem do problema. Se cessarmos a origem do problema, então as coisas surgem de formas diferentes. E nunca age. Nunca age porque nós não atacamos a raiz daquele sofrimento. Então, o Buda diz,
que a raiz de todo esse sofrimento é nossa ignorância e emoções, as aflições mentais. E a razão das duas é a nossa ignorância. Então, talvez a gente vai falar um pouquinho dos 12 elos. Vamos falar resumidamente, porque não há tempo suficiente para alongarmos em cada elo. Quando falamos de ignorância, existem... Desculpa, eu não entendi. Tem vários tipos de ignorância. Mas aqui, nós estamos falando da ignorância fundamental, que é a raiz exata de todos os sofrimentos e problemas. A ignorância fundamental não é só a ignorância de não entender, não compreender, mas é perceber de forma equivocada a realidade. A sua compreensão está equivocada, porque você percebe de forma distorcida. E aqui a ignorância percebe de modo distorcido a realidade. Porque a realidade que enxergamos é como é a existência, como as coisas existem. Então, nós não percebemos corretamente certos fenômenos como se existissem inerentemente. E esse é o problema. Por causa das nossas impressões mentais do passado, a nossa mente, ao entrar em contato com os objetos, você acredita que ele existe independente por seu próprio lado. Ele tem, o objeto tem essa permanência de autoexistência. E nós aprendemos de forma equivocada essa forma de existência. E vemos como se existisse concretamente, solidamente. Então, acreditamos que aquele objeto existe autonomamente, independentemente. E aí isso gera um apego, porque a gente se agarra a essa imagem de autoexistência independente. Okay. When you talk about cause, we can talk about quando falamos quando falamos de ignorância como a motivação, é a motivação que gera a causa e a motivação, o resultado da motivação. A causa da motivação é a ignorância. Agarrar-se ao autoexistente. E a motivação resultante, por exemplo, está no ato de mentir. A causa é a existência fundamentalmente. E isso ocorre pouco antes de eu mentir. É a ignorância fundamental. E não compreender, pensando que se eu mentir, isso vai ser um sucesso. Nós não compreendemos as consequências negativas de mentir. Então, naquele momento que temos a motivação de mentir,
essa mente é tratada pela ignorância e gera o karma. Então, devido à ignorância da lei da causa e efeito, nós tomamos renascimento nos reinos inferiores e, devido à ignorância da realidade, como as coisas existem, do karma contaminado, nós tomamos renascimento no nível mais elevado do samsara. Então, com isso, eu talvez dei uma pincelada do que é o primeiro elo, a ignorância. I think maybe it might be useful to explain. Então, talvez seja útil explicar um pouco mais. Let's just check with one thing, when we have strong sense of Vamos checar se nós temos um senso forte de eu. Por exemplo, isso a gente sente quando alguém nos critica. Você sente. Se você foi insultado, humilhado, abusado, ou quando você tem uma forte sensação de medo, quando esse sentimento do eu, você consegue ver o eu sentindo insultado ou medo. Como nesse momento o senso de ser eu surge para sua mente? Você tem que ter a consciência plena. E você tem a sensação independente, como se existisse por natureza própria. Essa é a aparência. Você tem um eu verdadeiramente existente. Não só aparenta ser independente, mas a sua mente se agarra a essa verdadeira existência desse eu. Esse verdadeiro eu, esse eu verdadeiramente existente. Com isso, surge em mim um forte apego ao eu. Esse apego forte ao eu, quando você tem esse forte apego ao eu, você tem um sentido de uma autoestima exagerada. Você valoriza a si mesmo de forma exagerada. E gera um forte apego a esse eu. Quando tivermos superestimado esse eu, então qualquer coisa que você sinta com relação a você ou com qualquer pessoa que possa beneficiar, que possa ajudar a esse eu, aí você começa a gerar apego para essas pessoas que querem beneficiar. Então, quando você quer esse ajuda de estima, mostra que você está muito apegado ao autoestima egoísta. E você tem um forte elo com esses objetos e surge o apego. No momento que você sente certos objetos, pessoas que não vão trazer benefícios, que vão prejudicar você,
que vão te fazer você sofrer, então você começa a não querer bem, não gostar e sentir aversão por eles. Um senso, às vezes, de raiva, aversão, inimizade e sofrimento surge. E tudo isso surge por causa da ignorância. O apego e a raiva surgem. E a fonte do apego e da raiva é a ignorância. O apego e a raiva motivam as ações, seja verbal, mental ou ações. Então, através desses atos, criamos o karma. E através disso, dessas ações, corpo, palavra e mente, criamos o karma. Então, por causa desses karmas negativos, nós experimentamos o karma, resultado das ações contaminadas. Com isso, então, acho que é importante que a gente compreenda bem, não porque Buda diz, sofrimento vem de nosso karma, de nossas delusões e karma vem da ignorância. Devemos acreditar por que Buda explicou isso. É entender que é para percebermos nossa própria meditação. Quando a raiva surge, ou quando a inveja surge, procura perceber o que está ocorrendo. Analise. Se você vê que o apego surgiu, é porque se você acredita que aquele objeto vai nos trazer felicidade, vai me fazer feliz, me ajudar, me suportar, me dar apoio, mas se a sua raiva vê algum objeto que você tenha medo, que cause dor e tudo, e da onde vem isso? Da mente fabricada, através de vai ajudar, vai me ajudar ou vai me prejudicar. Essas mentes surgem na base do apego, do eu gosto, eu não gosto, e de eu supervalorizar o eu. Eu superestimar a mim mesmo vem porque tenho um sentido do eu muito forte. Então, é importante absorver e analisar a nossa mente e ver como agem essas delusões, como elas surgem. Elas surgem por causa da ignorância. As delusões, as aflições mentais surgem por causa de nossa ignorância ao observarmos a nossa própria mente. Então, precisamos compreender não só de forma escritural, mas através da experiência. Aí você vai dizer, eu entendo agora. Então, não é como, eu tive uma experiência, mas não é uma experiência que eu tive. Mas sim perceber que aquela delusão surgiu da ignorância. Como o karma surgiu da ignorância. Quando você, então, tiver essa compreensão, você terá uma compreensão profunda
E essa é a ignorância fundamental. É o elo número 1. E o segundo elo são as formações kármicas, o karma. Como a delusão surge, às vezes é raiva, às vezes é ciúme, inveja, pensamentos não salutares ou arrogantes, estados mentais aflitivos. Devido a essas delusões, nós nos envolvemos em ações que são criadas por nossa mente contaminada por essas delusões, ações verbais, ações mentais e ações físicas. Então, por causa da raiva, às vezes a gente tem uns sentimentos muito negativos, querendo ferir os outros, magoar os outros. Então, o sentimento é uma ação mental. Mas quando isso surge, prece, você quer realmente ferir aquela pessoa. Aí você vai ter, é uma ação do corpo, uma ação mental do corpo. Às vezes nós temos esse sentimento de raiva e então falamos de forma rude, áspera com as pessoas, insultamos. Então essa é uma ação verbal contaminada. Então podemos chegar às vias de causas e ferir alguém, que é ação mental, como já falei. Devido ao surgimento de uma dessas delusões, ou através das 3 portas, corpo, palavra e mente, ou uma delas, ou 2 delas. De qualquer forma, é uma ação, é um karma. E criando a ação é o segundo elo. É ações do karma. O segundo elo. E no momento em que fizemos uma ação kármica de corpo, palavra ou mente, naquele momento, aquilo faz com que aquela ação seja parte de nossa consciência. É como no momento que você anda na praia. Então, no Brasil tem muitas praias, então a gente deve andar na praia. Quando a gente coloca o pé, que você dá os passos, a pegada fica. Cada vez que você anda, a pegada fica. E a mesma coisa acontece com as nossas ações. Deixam a pegada, a marca em nossa consciência. Essa marca fica impregnada na consciência. E é por isso, em pessoas diferentes, devemos ser diferentes. Mesmo se sua personalidade, desde jovem, algumas crianças se irritam facilmente. Muito facilmente. Facilmente aborrecida. E outras crianças pode ter um grande problema que elas não se irritam. Não perdem a cabeça. Permanecem calmas.
Por quê? Por que essa resposta é diferente? Porque uma pessoa fica tão irritada e outra pessoa fica tão calma, tranquila, enfrentando a mesma situação. Desde uma idade muito tenra isso acontece. Podemos observar isso. É porque há uma impressão mental muito forte na consciência da raiva, que surgiu em momentos passados. Então, essa irritação surge facilmente. Enquanto que, se você não tem essa marca tão forte, mas sim tem a marca forte de amor, compaixão, você pode encontrar alguém que seja mal, quer fazer mal, você não se perturba, se permanece calmo. E isso vem da marca positiva deixada na consciência. E essas impressões mentais podem vir de vidas passadas e dessas vidas. O tempo todo, a consciência que carrega todas essas impressões mentais. No momento que criamos uma ação, naquele exato momento, aquela marca impressa é marcada e plantada na consciência. Devido à consciência, a consciência é o que vai fazer a conexão de uma vida a outra vida. Quando você morre, o corpo é cremado, é enterrado ou qualquer coisa. A consciência, do ponto de vista budista, vai de uma vida para outra, carregando todas essas marcas impressas. Quando entramos no útero materno, a consciência se conecta com essa vida nova que está no útero materno. Então, quando fomos concebidos no útero materno, através dessa consciência, surge essa consciência produz o quarto elo, que é nome e forma. Aqui, nome e forma é o agregado físico do corpo. Nome se refere aos 4 agregados mentais: sensação, discriminação, fatores composicionais e consciência. Então, nome e forma é a união desses fatores mentais e físicos. Então, a partir daí, o nosso corpo começa a se desenvolver. A partir do momento da concepção no útero materno, dia após dia, semana após semana, mês após mês, o corpo vai se desenvolvendo. O corpo da criança vai desenvolvendo. Os 6 sentidos começam a se desenvolver. O sentido da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Os tatos, sensações que permitem perceber texturas, temperaturas, etc. O tato.
São os fenômenos, como os sentidos percebem os fenômenos ao longo do tempo. E quando os 6 sentidos são desenvolvidos, você tem a consciência que a consciência já faz parte do nomiforme, os agregados físico e mental. E aí você já tem 5 agregados. E quando os 6 sentidos se desenvolvem, então você tem a consciência, os 6 sentidos e os objetos. Então, agora, a sua consciência tem a consciência de entrar em contato com o objeto. A visão, por exemplo. O objeto é uma flor. A consciência do olho, a visão, percebe a flor. A consciência mental recebe a informação que a flor está ali. Mas antes que o sentido da visão seja desenvolvido, você não pode perceber a forma da flor. Só quando a faculdade da visão é desenvolvida é que eu posso perceber o objeto e enxergá-lo. Então, agora, seus sentidos e as consciências estão desenvolvidos. Quando, então, 6 sentidos é o 5º elo e o contato é o 6º. Então, os 6 sentidos, para compreendermos melhor, é como, por exemplo, em um laboratório, você precisa de um microscópio, porque o seu olho nu não consegue enxergar. Você usa, então, o microscópio e vê para ver os obstáculos que seu olho, a olho nu, você não consegue enxergar. E da mesma forma, então, o órgão do sentido é como um microscópio e a consciência é o que identifica o objeto. Então, o órgão do sentido, por isso que quando alguém perde a visão por alguma forma, não consegue enxergar, porque a visão não está perfeita. Então, o mesmo acontece com os outros sentidos, visão, as outras sensações com o aroma, o paladar, a audição. Então, quando você entra em contato com o objeto, então você consegue distinguir esse objeto é agradável, desejável. Esse objeto não é agradável, é não desejável. Isso surge depois que você entra em contato com o objeto. Você começa a distinguir o que é bom, o que você gosta. Isso eu gosto. Isso é delicioso. Ou é horrível, não gosto. É indesejável, é ruim. Tudo isso, na realidade, você está discriminando. Isso é bom, isso não é. Então, quando distinguimos objetos assim,
Então, surgem sentimentos diferentes, que chamamos de sensações. Então, novamente, tem sensações diferentes. Sensações agradáveis, sensações desagradáveis. O surgimento depende do que você sente com relação ao objeto. Aquilo que você acha que é agradável, uma sensação agradável surge. Uma sensação prazerosa surge. Quando você distingue um objeto como algo ruim, desagradável, quando surge esse sentimento desagradável, aí surgem sensações desagradáveis. Então, quando se distingue objeto como desejável, não desejável, neutro, com relação a isso, surgem também sensações. Todo tipo de sensação surge. Vocês conseguem entender a conexão? Como diferentes sensações surgem? Porque distinguimos eles de forma diferente, de acordo com o que eu gosto ou não gosto? Em categorias diferentes? Então, é muito importante a gente tentar entender com a nossa própria experiência como é o nosso contato com as coisas, como ele surge depois que consideramos agradável ou desagradável, por exemplo, surgem sensações. Quando compreendermos os ensinamentos de nossa própria, a partir de nossa própria experiência, algo tangível a partir da nossa própria experiência. Então, quando essas sensações surgem, aí surge o desejo. Uma vez que a gente tem uma sensação agradável, prazerosa, ao entrar em contato com o objeto, que é bom, agradável, desejável, uma sensação agradável surge. E quando temos essa sensação agradável, nós queremos repetir. Você se apega a essa sensação gostosa. O problema é esse, porque não abandonamos a delusão, ainda temos a delusão. Então, quando a sensação surge, nós temos desejo e que leva ao apego. Nós queremos repetir aquela sensação o tempo todo. Não queremos perder essa sensação. Então, quando nós perdemos essa sensação, esse contato com essa sensação, nós ficamos sentindo muito mal, muito triste, muito chateado. É como se a nossa vida estivesse desmoronada. Eu estou infeliz. Aí você começa, então, a interpretar equivocadamente a situação por causa da sensação. O sentimento de tristeza, de infelicidade, vem por causa do apego. Se você fica apegado a essa sensação, aí você fica infeliz e triste. Então, desse desejo surge, então, esse apego. O apego é a mente que segura
o objeto com muita força e não consegue soltar. Então, quando é retirado, aí você fica chateado, aborrecido, triste. É como uma criança quando você tira o brinquedo. Ou o videogame de um adolescente, quando você retira. Isso fica mal. Se alguém tirar a nossa casa por um tempo, eu vou me sentir mal também. Por quê? Porque estamos viciados, estamos apegados aqui. Então, além do desejo, o apego, muitos ensinamentos eles descrevem o apego. Há muitos exemplos diferentes. Um dos exemplos é como o mel que foi passado no fio de uma lâmina afiada, como uma faca, por exemplo. Então, você começa a lembrar o mel, é gostoso. E no começo é gostoso, mas acaba cortando o solinho. Então, o apego, assim, no começo é muito gostoso, é agradável, mas no fim termina em sofrimento. Assim como se lamber mel no fio da lâmina de uma faca. Esse forte apego que temos pode ser com relação a pessoa, animais, qualquer coisa. Quando perdemos, há muita dor, muito sofrimento. Tristeza, infelicidade. Se você não tiver tanto apego, você vai sentir a perda de alguém. Mas se você tem um forte apego, o sofrimento é muito maior. E a mente, evidentemente, o apego é a mente distorcida. Que não está vendo a realidade, exagera a realidade, exagera as qualidades do objeto tá lá. Eles dizem que qualquer objeto ao qual estejamos apegados, algo bom vem naquele objeto. Mas pode ser uma pessoa agradável, mas com apego, você exagera as qualidades do objeto de nosso apego. E quando o nosso apego diminui, então você começa a ver mais a realidade. Então, antes, quando você era muito apegado, você só via as qualidades. Essa pessoa tem tantas qualidades. E como o apego foi diminuindo, você começa a ver os defeitos, ou começa a ver que havia exagero na sua percepção daquelas qualidades. Que você exagerou as qualidades. E é também o que faz a raiva. Exagera o que há de negativo no objeto. As qualidades mais são exageradas pela raiva.
e atribui essas qualidades negativas exageradas ao objeto. E ambos é parte da realidade. É totalmente uma visão da mente distorcida, da mente exagerada. Então, esse apego quando nós temos o apego, ele fica mais intenso, maior. Então, você segura o objeto com mais força, com mais intensidade. Então, esse apego é como uma ferramenta. Então, são classes diferentes de se agarrar a um objeto, de se agarrar aos objetos de desejo, como sons, aromas, agarrar uma visão errada. Tem vários tipos. Comportamento impróprio, moralidade ou imoralidade, há formas diferentes de apego. Desejo e apego se reúnem e aí ativa a semente que ficou na consciência do passado. Esse apego e esse aferramento, esse agarrar-se, é como regar a semente. A semente, então, começa a crescer. E o broto começa a surgir, o caule, as folhas, as flores. Então, o nosso agregado, a nossa semente kármica do passado está lá. Então, quando essa semente kármica foi ativada pelo apego, pelo agarrar-se ao apego, aí então você produz o resultado. E aí produz o 10º, que Geshe-la chama de existência, é também chamado de vir a ser. Então, é tudo que é regado para que isso tudo cresça. Fertilizante, com água e fertilizante, rega a semente, o vir a ser faz com que as condições se reúnem para que haja um momento mágico da semente, que ela arrebenta, o broto surge. Existência, vir a ser, é o estado, então, onde todas as condições estão prontas e unidas para produzir o broto. E isso ocorre no momento da morte. Antes do próximo nascimento, é ativada essa semente. E aí vai esse elo todo. E o próximo, que é o 11º, é o nascimento. O nascimento vem quando o ser está totalmente desenvolvido no útero materno. E
O nascimento depende do karma contaminado, de ilusões, ignorância, apego. Quando temos isso, não podemos escapar da existência cíclica, do sofrimento do samsara. Quando temos o nascimento sansárico, os contaminados, sofrimento do envelhecimento, doença, morte, todos os tipos de sofrimento. E esse é o 12º elo, que é o envelhecimento e a morte. É como o sofrimento entra nisso. Por que sofremos? Sempre queremos saber por que estamos sofrendo. Ninguém quer sofrimento, mas sofremos. Por que sofremos? Por que temos que sofrer? E, normalmente, procuramos saber o sofrimento de fora. Não, é porque você disse isso, é porque você fez aquilo. Você só busca causas externas. Mas aqui, até as condições externas vêm de você. E são nossas condições originais e causas de nosso próprio sofrimento. São as nossas condições internas. O nosso karma, o nosso próprio estado mental que causa o nosso sofrimento. Então, e isso, quando nós olhamos o nosso problema, quando tentamos solucioná-lo, ainda a gente põe a culpa externa, mas ainda há o sofrimento que é a causa interna. E porque nós criamos as causas internas para as aflições mentais, para o sofrimento. Então, quando você percebe todos esses elos, toda essa corrente de elos, né, do nosso nascimento do samsara e todos os outros elos, desde a ignorância, consciência, 6 sentidos. Estou pulando mais rápido, porque senão não dá tempo. Mas os 12 elos, como nós falamos. Quando nós compreendemos cada um desses, a gente percebe que se livrar desse nascimento é o livro de todo o problema. Então, a chave é se livrar da causa de tudo, que é a ignorância. E quando a gente compreende isso, então nós percebemos que a liberação é possível. Às vezes a gente acha que a liberação está muito longe, muito difícil, muito distante. Então, quer algo extra fora, muito distante, quase impossível. Mas quando compreendemos como funciona a ignorância fundamental, e quando podemos nos libertar e cessar essa ignorância fundamental, nós libertamos de todas as causas de sofrimento. Porque, às vezes, a gente sente, quando fala de delusões, nós temos tantas delusões. Eu tenho tanta raiva, eu tenho tanto apego, eu tenho tanta avareza, e ciúme, orgulho, que parece, você sente como se eu posso passar a minha vida inteira só para conseguir superar um deles. E outra vida para tentar superar a raiva.
e outra vida para tentar superar ciúme e assim por diante, ó, orgulho e todas as coisas. Mas quando compreendemos aqui que tudo vem lá da ignorância fundamental, as 6 delusões raízes e as delusões secundárias têm todas elas as suas raízes na ignorância fundamental. E tudo vem, tudo surge a partir dessa ignorância fundamental. E com esse conhecimento, nós automaticamente eliminamos todas as outras delusões. Então, você pode ver como temos que neutralizar a ignorância fundamental. A liberação, o nirvana, pode não estar tão longe. Você começa a ver que é possível. Você começa a ver que não é uma coisa abstrata, mas algo pessoal. É importante realmente sentir que essa liberação é possível. Que isso vai te dar mais inspiração, mais energia para praticar. Se você não vê que é possível, então você não tem muita inspiração, você não tem muita energia para praticar. Mas quando você vê que é possível, que você pode tocar e ver como algo possível, então isso produz muita energia. Confiança. Encorajamento. Estímulos, né? Então, eu acho que em termos de concluir todos os a corrente dos elos, né? Temos que evitar tomar renascimento em um dos reinos inferiores, inicialmente. Vamos dizer, talvez eu tenha criado um karma para renascer no reino inferior na próxima vida. Por causa da ignorância, eu me envolvi em certas ações e criei esse karma. Para renascer, por exemplo, com um cachorro. Então, isso está na consciência que vai dividir a vida. Então, no momento da morte, aquela semente karma é ativada pelo apego, pelo desejo ao apego. Essa semente kármica, para renascer como animal, é ativada pelo desejo e o apego. E esse desejo e apego pode surgir de formas variadas. Talvez no momento da morte, algumas pessoas, eles têm animais de estimação. Ai, como eu gostaria de vir como igual a ele. Então, seria bom ter cachorro.
Aí há um pouco de apego ao animal de estimação. Desejo forte e o apego forte. Então, o apego e semente ativa aquela semente. Mas mesmo alguém que não tem um animal de estimação, mas na hora da morte, eles podem ter visões em que você está sendo caçado por um animal e você vê um cachorro te protegendo. Aí você se apega ao cachorro. Porque você vê, você pode ter o apego ao cachorro e isso ativar a semente. Às vezes, você pode ter visões internas pode estar sendo passado por alguém, mas você sente que, pelo menos tem um cão aqui. E você não coloca assim mesmo naquela situação, que tem um cão. E você não se coloca naquela situação, porque sabe que o cachorro vai ajudar e você tem esse apego pelo apego. Aí, na próxima vida, a sua consciência no útero materno, no momento da concepção, que surge as formações kármicas, consciência, nome e forma, contato de sensações, contato, etc. Você experimenta uma série de uma sucessão de elos para renascer como um cachorro. Essa experiência pode acontecer em uma vida. Ou, por exemplo, por ignorância, eu criei um karma e essa semente kármica fica na consciência. Então, no momento da morte, quando aquela semente da morte aquela semente não foi ativada. Uma outra foi ativada. Uma outra semente que o nascimento seria como ser humano. Essa foi ativada pelo apego e existência. E aí você experimenta o nascimento humano. Então, pode ter uma vida ou muitas vidas até que a semente kármica de nascer como um cão, um cachorro, pode levar várias vidas até que essa semente kármica de ter um renascimento como um cachorro seja ativada. E você vir a ser, entrar na existência. E aí você entra nos elos e toma um renascimento como um cão. Então, em alguns casos que ele disse, por exemplo, levou 2 vidas ou 3 vidas. O que é desafortunado, enquanto está experimentando um conjunto de elos, não entendi. Está falando de alguma coisa que faz com que você experimente o resultado em 2 ou 3 vidas. E essa semente fica lá no seu consciente, na sua consciência, até que ele seja ativado ou purificado. Se você cessar a ignorância, então eles não desenvolverão.
Isso é a realização de como as coisas, os fenômenos, existem. Entender que todos os fenômenos, todos os objetos existem na dependência de causas e condições. De causas e condições. E por isso, você se liberta quando você tem essa consciência direta, essa visão da realidade. E eu acho agora que a gente pode 10 minutos para perguntas, é isso? Então, se alguém tiver pergunta, então a Nanda está pedindo Yuri para... Yuri, liga o microfone. Espera aí que eu não... Ele está aguardando. Do Geshe-la, para os seus ensinamentos. Gostaria de perguntar pediu ele para diferenciar o apego ao... Por favor. Então, principalmente, quando você tem o apego, há o apego às pessoas, e a ignorância que agarra o eu, e a ignorância que se agarra aos fenômenos. Portanto, existe o não eu dos fenômenos e não eu das pessoas. Então, dentro, ao agarrar-se das pessoas, é agarrar-se com as coletâneas, os 5 agregados. Agarrar-se ao eu ou à mente. Então, às vezes é ao seu, a verdadeira existência. A mind não, é mente não, é meu, eu e meu. É agarrar-se esse sentido de eu e meu. Então, obviamente, há também agarrar-se à ignorância da pessoa, que não é agarrar-se aos agregados. Quando eu reconheço esse apego, e a pessoa que é da ignorância e não da pessoa. Eu estou agarrar-se aos pensamentos da pessoa e não aos agregados da pessoa. Então, agarrar-se a si mesmo ou ao meu. Então, agarrar-se ao meu ou agarrar-se aos fenômenos.
como ele fala mind e mind, que eu não sei direito qual que ele está se falando. Que mind é mente, mind é meu. Vou tentar. Eu não sei se essa era a sua pergunta ou não. Então a visão dos agregados é exclusivamente o eu. É eu ou meu? Se você diz meu, você não está falando da mente e do corpo. Quando você fala meu corpo, minha mente, o que você está enfatizando é o corpo. Quando a ênfase não está no corpo, ou na mente, que é a experiência em si, mas esse ênfase, já entendi. Quando você usa o meu, a ênfase está no corpo, da mente ou na experiência. O apego à mente é o corpo ou a experiência. Quando o apego é ao eu, é a esse eu autoexistente. Então, quando você diz, por exemplo, meu corpo, minha experiência, minha mente, a ênfase desse apego é na experiência, no corpo ou na mente. Obrigado, Geshe. A pergunta é: há como descobrirmos qual de nosso apego é mais forte? Não estou entendendo. Yuri? Eu não entendi a pergunta, mas vou falar aqui a resposta. O que podemos dizer é que quando temos qualquer tipo de surgimento, de aflição surgindo, e agirmos em função disso, e agirmos com base nessa aflição, a mente faz duas coisas. Ou cria o karma positivo ou o karma negativo. Karma bom ou karma ruim. Cria um novo karma positivo ou um novo karma negativo. Quando ele cria um novo karma positivo, ele pode estar ativando uma semente kármica do passado. Ele faz essas duas tarefas. Ele cria um karma novo e ativa um similar do passado. Por isso, a delusão está expandindo. Então, não só está criando um karma novo, mas está expandindo a semente de um karma passado. Tem essas duas funções. Mas não é fácil para nós compreender o meu status mental atual. Não é fácil a gente saber qual semente que o meu estado mental atual está ativando.
Isso só consegue quem tem altos níveis de realizações. Uma vez que você tenha desenvolvido determinados níveis de realizações, então você pode, talvez, identificar que semente que está sendo disparada. Eu sei que está expandindo algumas sementes kármicas, mas está criando novas também. E criando novo e expandindo o antigo. Então, se tiver uma pergunta, eu vou pegar a última, porque ele tem compromisso agora. Ele dá aula daqui a 10 minutos numa universidade. Just one. Pergunta. Para muitos praticantes de Dharma, se liberarmos acessando diretamente a consciência da Dharmakaya, mesmo não purificando o karma, há ainda a possibilidade de... Embora o elo não esteja muito claro para a gente, mas ainda pode ter uma ideia, uma clareza geral, que pode nos indicar que tipo de renascimento, devido às nossas ações. E nosso karma é criado por causa das nossas delusões. E as nossas delusões criam as nossas aflições mentais, que são criadas pela ignorância. É muito claro que temos que compreender isso. Que os 6 sentidos e tudo mais, quando se tem a visão geral de tudo isso, embora não tenha passo a passo tudo exatamente, você tem a visão global. E isso é muito benéfico para vermos que a ignorância leva a viver com as nossas mentes e nossas emoções, que a raiz dessas emoções, e que, através disso, compreender como podemos modificar nossas ações para modificarmos nosso karma e nosso renascimento, e fazer cessar o sofrimento, e cessar o nosso sofrimento sansárico, e o sofrimento que vem devido ao renascimento sansárico. Então, no momento, eu acho que isso que é possível. A nossa aspiração para praticar deve, no momento, isso é possível. Agora que vem a pergunta. Se liberando, acessando diretamente a consciência da Dharmakaya, mesmo não purificando o karma, ainda a possibilidade de renascimento? Não. Quando, mesmo como Arhat, que você ainda não acessou o Dharmakaya, você pode ter as delusões. Mesmo nesse estado, o karma que não foi purificado não pode produzir nada, porque não tem nenhuma delusão para ativar aquilo. Então, é uma semente que nunca vai receber água. Não pode virar uma planta, não pode ser ativado. Para ter o renascimento do samsara, é necessário o desejo e o apego.
a semente tem que ser ativada. Se não tiver a delusão do apego, a semente não pode ser ativada. Não pode, então, produzir a existência ou vir assim. Mesmo não tendo purificado todo o karma negativo, mas se nós não tivermos mais delusões, não podemos ter nascimento sansárico e sofrimento que é resultante de sofrimento sansárico. Thank you, Geshe-la. Ai, meu pai. Demorando, ele tem lá. Tá aí. Guie todos os seres viventes sem exceção a esse estado iluminado. Chanchu Sen, Chun Rinpoche, Makyapana, Kekishi, Kiwa, Napa, Mepaya, Gonego, Tupewashu, Tonita, Rinpoche, Makyapana, Kekishi, Kiwa, Napa, Mepaya, Gonego, Tupewashu. I'm going to do the mandala offerings thinking in Portuguese, but then you'll be faster. Okay, yeah. Essa terra ungida com perfume, coberta de flores, adornada com o monte quatro continuos, o sol e a lua. Imagino tudo como um campo búdico puro e ofereço que todos os seres viventes desfrutem dessa terra pura. Que a vira de meu venerável lama seja firme, suas divinas ações brancas se espalhando nas 10 direções, que a tocha dos ensinamentos de Losang sempre permaneça, afastando a escuridão de todos os seres nos 3 reinos. Idan Guru Ratna Mandala Kaniratayami. Thank you so much, Geshe-la. Thank you so much, and hope to have other teachings with you. And also, when it's possible, Geshe-la comes to Brazil for us to have presence. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Thank you for joining. Thank you.